Fala galera, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos hoje aqui com ele, João Manô. O meu nome é Jonathan, presidente da Jubacap. E sou Pedro Gonzaga, sou lá da IBSN. Tamo junto, vamos dar. Então, se apresente um pouco, João Manô, que ele que é pai de Celine Amélie, marido de Hortência. Exatamente. Sou o João Manô, sou artista, músico, cantor e compositor. Pertenço ao selo coletivo Candeeiro. Sou cristão, congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil. E sou pai de Amélie, pai de Celine, marido de Hortência, casado aí há 5 anos. E contando. Então é isso. Que bênção. Mas quanto à tua trajetória musical, como é que você encontrou primeiro a Cristo, na verdade, né? Esse processo de entender de fato que você era cristão, começar a andar nessa caminhada com Cristo, e onde você, nesse processo, encontrou a música e ali deu continuidade com isso. Massa. Eu cresci num lar, assim, parcialmente cristão. A minha mãe, ela era cristã, ela se converteu quando estava grávida de mim. Ela conta que quando foi batizada, ela me batizou também, junto com ela. Eu estava com um barrigão assim enorme. Era presbiteriano também? Não. Eu acho que eu fiquei metade do meu corpo fora da água, realmente. E isso, né, foi necessário que eu fosse batizado novo. Faz sentido agora. Então... E aí eu cresci nesse lar, que minha mãe era cristã, meu pai também, mas meu pai, assim, ele frequentava as reuniões, né, dos cultos, mas ele não tinha uma vida cristã. Então a minha adolescência foi bem conturbada, né, com bastante crise entre eles, presenciei muita coisa e cresci nesse lar. Acho que com uns 13 anos, um pouquinho antes disso, né, com 9 anos, meu pai me deu um violão. Eu pedi muito um violão. Eu tinha um primo que ele também tinha acabado de ganhar o dele. A gente sempre fazia coisas juntos, assim, né? Jogava futebol e desenhava e brincava. E aí com o violão foi a mesma coisa, assim. Ele começou na música e eu quis começar também. Meu pai comprou um violão para mim. E aí na primeira vez que eu peguei o violão, que eu fui aprender a usar acordes, assim, eu aprendi 3 acordes para cantar uma música. Com esses acordes eu já começava a compor já. Eu gostava muito disso, assim. Eu sempre tive essa vez, assim... de autoria, sabe? Então, quando eu gostava de desenhar também, desenhava bastante com meus amigos, né? E aí, todos eles desenhavam Goku, Naruto, Vegeta e tal, e eu não gostava de desenhar assim, Quadro cover, mágico. tá ligado? Não gostava de fazer cover, não. Eu gostava criava meu boneco, exatamente, dava nome, dizia história, pertencia àquele universo. Ele, sei lá, é primo de Goku que sobreviveu à guerra e não sei o quê. E aí eu inventava um personagem e criava o nome dele, história e tal. Então sempre foi assim. Então quando eu comecei a cantar e a compor, a tocar música, violão, não foi diferente. Comecei a já compor alguma coisa que tivesse mais a ver comigo do que cantar um cover. E, inclusive, quando eu aprendi alguma música, eu não gostava de tocar igual o cara tocava. Então meus amigos pegavam assim bem direitinho e eu não conseguia. Parte porque eu não conseguia tocar igual o cara tocava lá quando ele ensinava, e parte porque eu também achava chato fazer igual ele ensinava. Eu gostava de ficar me aventurando, de colocar minha cara lá, minha identidade. Isso com 9, 10 anos, né? Então, e sempre compunha. Aprendia um acorde novo, fazia uma harmonia nova, colocava uma música em cima. Então, meu pai ouvia muito Bruno Marrone com Calypso. Então, realmente, essa mistura maravilhosa. Sou formado do quê? VPC? Não, sou formado de Bruno Marrone. Os caras ouvindo palavra antiga aí, eu ouvia realmente Joelma, dançando, firulando em cima do palco. E aí eu fazia minha versão. Bruno Marrone cantava música sobre amor, sobre encontro de lua e sol. Aí eu falava, caramba, lua e sol, vou colocar isso na minha música também, só que do meu jeito. Uhum. Aí eu ficava fazendo essas brincadeiras. E cresci nesse lar, né? Eu gostava de ouvir a palavra, eu gostava de ouvir a pregação. Eu ainda não tinha um entendimento assim mais profundo do evangelho, mas eu frequentava junto com minha mãe e com meu pai ia. E cresci assim, frequentando a igreja. Quando eu ia num culto de outras igrejas que pregavam, eu ficava muito assim, surpreso pela palavra, ficava muito cativo, assim, o cara pregando e eu não queria sair dali, eu escutava tudo. E aí quando eu cheguei nos 15 anos, 2014, eu fui para um acampamento, alguém da igreja que eu estava frequentando lá pagou para mim ir, porque eu não conhecia ninguém. Meus pais também estavam em outra igreja, não queriam pagar para ir nesse acampamento. Aí alguém acabou pagando para mim, eu fui. Foi nesse acampamento que eu conheci a minha esposa. E foi nesse acampamento que eu fiquei 3 dias ouvindo o evangelho, sem parar, assim, manhã, tarde e noite. De forma imersiva. Isso. Aí foi nesse final de semana que eu falei, meu irmão,
eu preciso estudar isso aqui, preciso estudar a palavra, porque eu tenho fome disso, eu tenho sede disso. E sempre que isso é pregado para mim, eu quero que não acabe. Tava no culto assim, e quando eu ia percebendo que estava chegando no finalzinho, eu falava, meu irmão, não acabe, porque eu não sei fazer isso que você faz sozinho em casa. Eu não sei pegar a Bíblia e fazer isso que você está fazendo para mim. Então não acabe. E aí, nesse acampamento, eles incentivaram muito isso, né? Foi a primeira vez que eu escutei a palavra devocional. Na minha igreja antiga não tinha isso. Então, quando ele começou a falar sobre devocional, sobre você pensar e buscar a Deus sozinho em casa, lendo a sua palavra, caramba, é possível isso? Porque até então eu só entendia quando alguém abria para mim. Então, foi 2014, nesse acampamento, foi um evento, assim, extraordinário. Se eu pudesse ter essa visão, assim, e ver o que está acontecendo, seria aquela pessoa que fala, caramba, ele não faz ideia do que está para acontecer. Exatamente. Não faz ideia de como esses 3, 4 dias vão ser, assim, imprescindíveis, divisores de água, assim, para a vida dele. Então, lá eu conheci a minha esposa, lá eu conheci o evangelho, lá eu comecei a ter mais fome e sede de buscar em casa, lá eu conheci o conceito de santidade, né? Se Cristo é santo, eu também devo ser santo como ele é santo. Então, a minha vida começou a ter mais sentido de forma integral, uma espiritualidade integral. Né? Eu não ia mais no domingo buscar a Deus, eu buscaria Deus todos os dias. E eu não buscaria ter encontros com Deus, eu buscaria caminhar com Ele, que é diferente. Isso que é uma coisa engraçada da nossa realidade, né? Da nossa geração. A galera fala muito sobre encontro. Você vai no culto e alguém chega e fala assim, tive um encontro com Deus quarta-feira e meu amigo, e o outro fala assim, eu preciso ter um encontro com Deus para mudar minha vida, o outro eu preciso encontrar Deus, encontrar. Isso não faz parte da nossa religião. O cristianismo não é uma religião de encontros com Deus. Ele não chama para encontrar Ele, ele não chama para fazer caminho com Ele. Então, quando eu estava nesse ambiente de entender a integralidade da fé, de que eu não vou para o culto para encontrar Deus. Eu vou com Ele para o culto. E lá eu vou encontrar meus irmãos. E juntos a gente vai adorar Deus. Isso é o significado de uma fé integral. Eu estou com Ele diariamente. O meu devocional é constante. O meu culto é constante. Em termos litúrgicos, eu me encontro no domingo com minha igreja. Mas o meu culto a Deus ele é constante. E a igreja, ela começa a sua vida, inicia sendo chamada assim, aqueles do caminho, porque Exato. Caminhavam juntos. Exatamente. E essa cultura do encontro ela é muito complicada, porque ela sugere que em algum momento Deus não está com você. E nesse momento que Deus não está com você, com quem você está? Era justamente isso que eu ia falar. Você falou que lá no início da sua caminhada, quando você estava descobrindo a música, você imprimia a sua identidade na música. Uhum. Né? De algum modo, você transferia para a música aquilo que você achava que era a sua identidade, aquilo que você entendia sobre si mesmo. Sim. E, obviamente, isso se transformou. Ao conhecer o Evangelho, você se aproximou ainda mais, né, da sua identidade verdadeira. Sim. E logo transferiu para a música, para a musicalidade, algo real, algo verdadeiro. Né? E é parte da caminhada com Cristo, é isso. Sim. É o olhar para trás e começar a encaixar as coisas. Cara, naquele dia que meu pai me deu o violão, ali de algum modo Deus já estava me entregando algo. Sim. Se hoje eu canto para o povo de Deus, é porque naquele dia Deus ele já tinha planejado isso, né? Uhum. E ao encontrar Cristo e começar essa caminhada, né? Quer dizer, entender que está caminhando com Cristo, né? A gente passa a enxergar sentido até no passado, nas coisas que passamos, nos sofrimentos, nas dificuldades, nos aprendizados, né? Você falou que teve dificuldade com seus pais, com o relacionamento deles. Provavelmente muito disso foi ressignificado ou talvez foi consolado, eu diria. Sim. Eu acho que a vibe é mais essa. Eu acho que ele é ressignificado e no que ele é ressignificado, ele me consola. Consola, isso. Porque eu lembro, eu penso nisso bastante, né? Eu lembro que naquela época eu fazia intermediações entre meus pais, né? Eles brigavam, eu entrava no meio ali, puxava minha mãe para um canto, falava, vamos ficar aqui comigo, eu chamava meu pai para dormir comigo, e enfim, e eu ia criando maneiras de escapes ali, para evitar as confusões em casa, tentando de alguma forma pacificar. Eu lembro de quando meu pai ficou assim, viciado em jogos e começou a gastar tudo que ele tinha, e a gente tinha bem pouco, a nossa casa assim, era bem humilde, a nossa vida era bem humilde, mas o pouco que ele tinha, ele gastava tudo em jogos. E aí eu percebendo que a gente tinha pouco dinheiro e pouco que tinha ia embora, eu parei assim, de necessitar, de pedir para qualquer coisa. Uma excursão da escola que era R$30, eu falo, velho, eu não sei quanto é R$30, mas é dinheiro e é um dinheiro que meu pai não pode estar gastando. Então eu evitava pedir qualquer tipo de coisa pro meu pai. Então até nisso, assim, até hoje, eu tenho essa dificuldade. Não só de pedir a ele, às vezes de pedir a Deus também.
Então, quando eu leio na Bíblia, Deus é pai, eu falo, se ele for igual ao meu. Tá ligado? Desculpa, pai, você mudou bastante. Mas por muito tempo foi assim. Eu li aquele versículo dos passarinhos, né? A gente até comentou sobre isso aqui. Sobre como se Deus alimenta os pássaros, né, e eles não têm ansiedade nenhuma porque Deus os alimenta e eles são criaturas, quem dirá o cuidado que Deus tem com os seus filhos, que são filhos. Então eu li esse versículo e ele não me impactava tanto, porque até então eu estava na condição de filho, e enquanto filho, o pai a qual eu estava submetido ali, o pai que Deus me deu, ele não se apresentava um pai no sentido de colher, de sacrificar. Ele tinha muitas demandas, ele tinha muitas dificuldades e estava ocupado demais para isso. Então isso mudou quando eu me tornei pai, quando minha filha nasceu. E eu sabia exatamente que tipo de pai eu não queria ser e que tipo de pai eu queria ser. Então, enquanto eu conduzia, assim, né, enquanto Deus me conduzia na paternidade, eu olhava um pouco mais a paternidade de Deus. E todo o amor sacrificial que eu tinha pela minha filha, eu falava, caramba, se eu não quero que minha filha passe qualquer tipo de necessidade, eu detesto ver o olhar dela de pavor. Irmão, é muito difícil, cara. Quando vocês forem pais, vocês vão saber. Assim, meu irmão, teve um dia que a gente teve uma discussãozinha. Ela teve uma discussão com a amiguinha dela lá, e ela olhou pra mim assim com um olhar de pavor, porque quando eu cheguei perto, a menina tava mordendo o braço dela. E ela era novinha demais pra entender o que estava acontecendo. Então, ela só sentia mordida e não sabia por quê. Então, ela me olhou assim com a cara de pavor, tipo, o que tá acontecendo? 1 ano de idade, eu não sabia o que tá acontecendo. E eu olhei aquele olhar de pavor assim na cara dela e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo lidar com uma criança mordendo a minha filha quando ela tiver a idade pra sentir pavor de verdade na vida. O que eu vou fazer? E se eu me sinto assim, como é que Deus não se sente quando ele vê a gente sentindo pavor, medo, ansiedade? Foi nesse dia, assim, vendo o evangelho encarnado na minha filha, que eu entendi o que é ser pai e que tipo de pai Deus é. Um pai que se esvaziou ao ponto de vir fazer e se fazer presente entre nós, entender esse amor, uma coisa que a gente vai conversar durante esses dias, né? Então, é buscar essa intimidade ao ponto de entender o que é a paternidade de Cristo. Uma pessoa que deixa a sua soberania para tentar buscar uma intimidade, uma elucidação de quem de fato ele é ao nosso olhar. Sim. E isso que você falou sobre a paternidade, ainda vou falar mais sobre isso mais pra frente, então deixa, continua. Senão eu ia fazer um comentário a respeito da criação e de como o pai reflete coisas positivas ou negativas na nossa vida, né? Eu também tive bastante dificuldade. Não por meu pai ser, como você relatou, né? Tipo, não de discussões entre meus pais. Mas meu pai, ele não queria me ver nos ambientes em que ele estava. Então, ele me mandava ir para a igreja com minha mãe. Aí, isso criou uma certa revolta. Que com o passar do tempo, ao caminhar com Cristo, tudo isso foi fazendo sentido, né? Eu fui vendo cuidado até nisso. Eu fui vendo cuidado de Deus nisso e cuidado do meu pai nisso, né? E eu até, há alguns dias no pequeno grupo, né, que a gente, não sei aqui, mas lá na igreja a gente tem pequeno grupo. Pequeno grupo eu relatei isso para os rapazes que eu lidero lá, de que nem sempre a gente vai conseguir chegar e conversar com a pessoa que nos feriu, nos machucou, e dizer, me perdoe ou eu te perdoo por isso. Mas Deus, em sua graça e bondade, ele vai nos mostrar como que ele estava nos guiando naquela ocasião, né? E hoje eu consigo enxergar o amor do meu pai em atos de serviço. Ele chega com a feira e ele se sente o melhor homem do mundo. E ele sente que está me amando daquela forma. Às vezes eu peço um pix pro meu pai, pai, me dê um pix. Aí ele dá e ele fica se sentindo super, super gracioso. E aí a gente entra naquilo que você falou. Imagine Deus, né? Quando a gente pede algo para ele, quando a gente passa tempo conversando com ele, trocando uma ideia ali com ele, ele deve se sentir esse pai maravilhoso, que de fato ele é, né? Eu acho maravilhoso. A gente vai discutir, a gente vai falar um pouco sobre como em tudo a gente vê em partes, né? A gente vê em partes na arte, vê em partes na cultura, vê em tudo, inclusive na paternidade. Sim. Meu pai, ele demonstrou uma parte da paternidade de Deus. A gente vai discutir sobre isso, vai falar sobre música, sobre como a música, sobre como a cultura transmite partes, facetas de quem Deus é, né? E isso foi algo que, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui. Deus, ele
ele nos leva lá atrás, ele vai mostrando, ó, eu tava aqui, eu tava caminhando com você desde então. Sim. Eu só abri seus olhos nesse momento, mas Exatamente. ali eu já estava com você. Enfim. E só para fechar essa tua reflexão, eu lembrei de uma frase, assim, muito boa, cara, que é de uma série chamada This Is Us. Não sei se vocês já assistiram. Já tentei, mas chorei muito no primeiro e no segundo. Cara, This Is Us é incrível. No primeiro episódio, inclusive... Não tinha mais lágrimas para conseguir chorar, eu desisti da série. No primeiro episódio tem essa frase icônica na série, que ela se repete algumas vezes, né? Que é quando ele perde um filho, e aí o médico vai consolar ele e fala assim, um dia você vai contar para alguém de como hoje você pegou o limão mais azedo que a vida lhe deu e você fez a limonada mais doce que você podia fazer. E aí quando a gente olha para trás assim e vê tudo que Deus fez conforme a sua vontade e nos trouxe até aqui, através desse caminho azedo, na verdade é Ele quem pega um limão bem azedo e transforma em algum tipo de limonada doce, o mais doce possível. A cruz. A cruz de Cristo é uma limonada docíssima. Exatamente. E era azeda, né? É. Mas tentando te conhecer um pouco mais de perto, dando continuidade com você falando, você falou sobre o afã de querer compor, de gostar disso. As primeiras músicas, elas já te conduziram a cara, eu tô no caminho certo, é isso aqui que eu quero? Nem isso que eu faço hoje, quanto mais a primeira música. As primeiras músicas, elas saem, assim, são as mais divertidas. São as músicas mais divertidas. Você está mais comprometido com a vida, com as coisas. Aquilo não é emprego, aquilo não é trabalho, aquilo não é ganha-pão. Aquilo é só lazer e arte. E pureza. A pureza própria de uma criança de 9 anos. Então, música feia, horrível as músicas, mas são divertidas de fazer, né? E aí, conforme a gente vai amadurecendo, vai fazendo outras músicas e tal. E vai lembrando dessas músicas antigas. E aí você vai amadurecendo. E as músicas vão amadurecendo juntas. E amadureceu. E aí surgiu o que a gente tem hoje de inspiração, Volver, Etéreo. E como é que agora você consegue conciliar justamente através desses frutos que você vem colhendo aí através dessas músicas e abraçando o mundo afora? Eu vejo que te seguindo no Instagram você tem um apreço, um carinho enorme pela sua igreja local. Tenho. E aí como é que você consegue conciliar a agenda com trabalho e serviço tão disciplinado que você busca ter na sua igreja local? Assim, a primeira parte da pergunta, né, sobre hoje eu tenho essa sensação de estou no caminho certo e tal. Primeiro foi uma sensação que demorou chegar. Lancei o Ecoar, lancei o Volver, cantava por aí, pra cima e pra baixo, mas sentia que talvez não fosse, entendeu? Entendi. Muita gente vinha e falava, sou abençoado, me dava um abraço, me deixava aquela coisa, me deixava feliz. Só que meu sonho nunca foi ser músico em si. Meu sonho não era cantar por aí, meu sonho não era compor. Era um prazer que eu tinha. E aos poucos eu fui ficando bom nisso. Mas meu sonho era fazer uma família, parceiro. Meu maior sonho era ser pai. Meu maior sonho era ser marido. Meu maior sonho era pagar conta. Juro. Meu maior sonho era pagar conta. Entrei na faculdade, casei. E aí no primeiro, segundo mês, o motorista, era muito amigo motorista da van que levava a gente. Aí ele conversando comigo, e aí, João, como é que tá? 2 meses casado, agora já deve estar apertando e as contas chegando. Aí meu irmão, é bom demais pagar conta. Aí ele, no começo é bom, depois fica ruim. Meu irmão, é bom pagar conta, velho. É bom pagar conta de energia, de água. Se eu tô pagando conta é porque tem dinheiro pra pagar. Se eu tô pagando é porque eu tô conseguindo manter minha família. Meu irmão, eu gosto demais mesmo. Não é dele que vai embora, eu fico triste, não. Velho, era meu sonho, era ser marido, era ser pai. Então, pagar conta, tá em casa, tá com minha família, é uma realização. E aí, quando a música não estava trazendo esse retorno financeiro, meu irmão, pensei assim, sem pensar 2 vezes, falei, vou parar, vou fazer outra coisa. Sei lá, vou vender ração. Sei, porque meu sonho é estar aqui em casa, entendeu? Então, e aí nessa crise, compondo, não tá entrando dinheiro, tudo bem, não tá trazendo retorno financeiro. E isso, e cantando pra cima e pra baixo. Um dia eu falei, eu nasci pra isso. E é aquela coisa, uma coisa que o Martin Lloyd Jones fala, e eu sempre lembro disso. Se você nasceu para o ministério, se você for chamado para o ministério, você pode correr o tanto que você quiser. A crise de Jonas, né? Exatamente. A crise de Jonas era um buraco mais embaixo. Mas né, ele não queria chamar os ninivitas de irmãos, né? É um buraco mais embaixo. Mas eu tava nessa crise, assim, e aí corri o tanto que eu pude correr, Deus me trouxe.
A primeira vez que eu cantei numa igreja, numa conferência, a primeira oportunidade que eu tive, Marco estava lá. Então, Marco me conheceu, Marco me levou para o estúdio, me apresentou a da Guia, Daniel, e gravou a primeira música. Me ajudou a gravar a primeira música. Então, assim, eu não fui o cara que bateu na tecla. Eu não fui o cara que insistiu no sonho. Entendeu? Foi mão de Deus. Foi mão de Deus. Inclusive, eu fugi bastante. Enquanto eu tocava para ir, eu fugia. Porque meu sonho era fazer família. Entendeu? Então, quando eu finalmente entendi isso, meu irmão, essa é a vida que eu vou conseguir dar para minha família. E é na música, porque Deus me chama para música. E é engraçado, assim, que essa fala parece muito com a fala do próprio Marco, né? De que ele carregou durante muito tempo essa crise de ver as coisas dando certo naquela perspectiva, né? Por números e tal, não sei o que lá. Mas ele ainda carregando aquela crise de, meu Deus, será que é isso e tal? Isso me leva a pensar que, tipo, Deus, ele não tá comprometido com aquilo que a gente espera da gente. Ele não tá nem um pouco comprometido com o nosso conforto. Talvez o conforto para alguém seja ter vários números, e Deus queira exatamente o contrário, que ela não tenha nenhum. Mas, no seu caso, e coincidentemente no caso de Marco, o desejo de vocês não era isso. O desejo de vocês era falar, como o próprio Marco fala, falar para o próprio gueto, falar para a galera de vocês. Mas isso explodiu para o Brasil, quem sabe até para o mundo. E não era esse o desejo de vocês. Eu acho belo como isso se repete. Como se repete na história bíblica, se repete na história da igreja, se repete em diversas ocasiões. As pessoas que Deus geralmente chama são aquelas que não estão necessariamente com os olhos naquele local. Mas que elas estão disponíveis. Elas estão ali, às vezes elas brigam com Deus, questionam, pô, Deus, isso aqui, aquilo ali, não sei o que lá. Mas Deus, ele faz a sua obra acontecer através das nossas mãos. E eu acho que é glorioso quando a gente entende, né? E não é uma obra ruim, né? Só não é a obra que a gente queria. Talvez. A gente fica frustrado. Mas ele tá fazendo uma boa obra. E ele vai ficar feliz de colher o fruto do seu trabalho. E a segunda pergunta sobre igreja, né? Mano, eu estimo muito a minha igreja local. Principalmente, acho que necessariamente é que eu tô hoje, né? Que é o Jardim, lá em Campina Grande. Presbiteriano do Jardim. Eu estimo muito, mano, tá em comunhão, tá com galera. A igreja era bem pequena quando eu cheguei. Devia ter uns 50 membros. Hoje ela tá bem maior. Deve estar chegando uns 200 alguma coisa. E, assim, o que me chamou a atenção era que o evangelho era pregado no púlpito e era pregado depois do culto. Ele continuava sendo pregado no acolhimento das pessoas, no carinho que as pessoas tinham, na amizade, na comunhão. Então, quando eu fui nessa igreja, a história é até interessante, porque eu fui cantar numa igreja num sábado, e aí calhou de ficar pro domingo também, para dormir na casa de uma amiga lá, com Hortência, na época a gente não tinha filho ainda. E aí eu falei, meu irmão, tô aqui, vamos aproveitar para conhecer aquela igreja, daquele pastor que é meu amigo, que fala comigo no Instagram. A Hortência falou, bora, vamos lá, vamos conhecer. A gente foi à tarde, aí fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido. Ele me recebeu um abraço super caloroso, como sempre recebe até hoje. E naquela igreja eu vi umas crianças correndo e falei, velho, eu quero que minha filha corra nessa igreja aqui também. O que é que eu faço para minha filha correr? Não tinha nem filha. O que é que eu faço para minha filha correr nessa igreja? E aí acabou o culto, sentei no carro, falei com a Hortência, falei, amor, o que eu não daria para ser dessa igreja? O que eu não faria para ser dessa igreja? E a cidade era Campina Grande e eu morava no interior, chamado Jacaraú, que fica 2h30, 3 horas de distância. Fui só para cumprir uma agenda. Não tenho família lá, nada. E aí, depois, acho que 2 meses depois, eu voltei para Campina Grande, não sei se para uma agenda ou para visitar esses amigos. Acho que foi para visitar esses amigos com a Hortência. E aí eu falei, vamos de novo naquela igreja? Bora. A gente foi na igreja. Aí chegou lá, o pastor se assustou, está aqui de novo, gostasse mesmo, vai morar aqui. Aí eu falei, meu irmão, você não sabe o que eu daria para morar aqui. Você não faz ideia. Aí ele, oxe, vamos ajeitar isso aí, vamos organizar. Ele é bem ligeirinho assim na fala, bem... cara bem proativo, bem ativo. Aí ele, bora ajeitar isso daí e tal. Aí eu falei assim, não, é porque eu moro no interior, não tenho gasto com aluguel, a gente é muito humilde, eu não tenho dinheiro. A música não me paga valor assim para eu pagar aluguel e tal. Aí ele, vamos dar um jeito, você vem pra cá, a gente arruma um trabalho, não sei o que. Na época não tinha nem lançado o Vou Ver. Não, tinha lançado o Vou Ver. Você vem pra cá, a gente arruma um trabalho pra você e tal, não sei o que. Aí tá, vamos pensar. Aí fui pra casa, pra minha cidade do interior. Aí acho que na segunda-feira ele ligou pra mim, pro vídeo, e falou assim, tive uma reunião com o conselho e um dos presbíteros falou assim, eu tenho um apartamento que não tem ninguém lá em cima, que não tem ninguém lá nele. Se ele quiser, ele pode ficar lá o tempo que ele precisar até ele querer se mudar. Aí eu, caramba.
Aí a coisa começou a... irmão, vou ficar a vida toda. A coisa... Então, irmão, dependendo aí... Aí eu, caramba, eu falei pra Hortência, a gente ficou feliz assim, empolgado. E aí, amor, o custo de vida é outro e tal, vai ser difícil, mas a gente precisa de uma igreja. Eu tava desigrejado na época. A gente precisa de uma igreja. Eu quero ter filho e eu quero que ela cresça na igreja. Não quero que ela nasça e eu esteja sem igreja, não. Então, bora, vamos com a cara e a coragem. Não tinha família lá, nada. Aí o pastor disse que fez uma reunião com o conselho. Aí ele chegou e falou assim, João, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que você não tem família aqui, que você não vai ter rede de apoio. Eu expus essa preocupação com o conselho e um dos presbíteros falou, que até hoje é meu amigo, né? Guilherme, ele falou assim, não se preocupe, Rodrigo, que a gente vai ser a família dele. E, meu irmão, até hoje, a igreja é minha família. A igreja é minha família, a família da minha esposa, a família das minhas filhas. E por isso que eu estimo a igreja, porque não só pelo acolhimento que eles tiveram comigo, mas porque tudo assim parecia mão de Deus, entendeu? Mão de Deus. E eu sinto que eu devo muito a esse local. Até hoje eu devo. E não só por causa disso, mas por tudo que eles fazem comigo até hoje. O artista ele precisa de igreja. Não são poucos amigos artistas que eu tenho que não têm igreja, que não se sentem acolhidos na sua igreja, que o pastor nem escuta a sua música, que os irmãos nem sabem que ele é artista. Então, eu estou numa igreja que eles me escutam, que eles me apoiam, que o pastor conversa comigo. E quando ele senta para conversar, ele fala assim, João, eu sei que você é artista e por ser artista você gosta da coisa autêntica. Então, eu entendo o seu lado. Sabe? Ele não tira a minha identidade da conversa. A igreja não tira a minha identidade da conversa. Eu não sou uma ovelha sem cara, sem CPF, sem nome. Não. A gente sabe que você é artista e por causa disso você tem essas implicações. Você é mais melancólico, você é uma pessoa assim... E isso vem pro gabinete na hora da conversa, sabe? Não é coisa que fica fora da igreja. Então, ter esse entendimento de que o meu pastor me entende enquanto artista, enquanto ser humano, para mim era essencial. Essencial. Assim como ele deve tratar um dentista, enfim, ou alguém que passa o dia trabalhando de manhã à noite. Ele fala assim, então que você trabalha, por isso você tem essa dificuldade, por isso você tem esse benefício, por isso você tem esse tipo de... Enfim, né? Não ficava fora da igreja a minha identidade artística. Sim. Entendeu? Eu estimo muito por causa disso. E aí, sabendo que um artista precisa de um pastor, precisa de uma igreja, eu faço um esforço para sair menos nessas viagens. Então, todo mês eu saio 2 vezes por mês no máximo, porque no restante do mês eu quero estar na igreja, eu quero estar servindo, eu quero estar disponível para cantar no louvor, quero estar disponível para ajudar com o discipulado, para dar aula para os jovens, na quinta-feira, enfim. Eu quero estar disponível para isso, para servir na minha igreja local. Entendeu? Eu acho que isso é muito necessário, mano. Isso é muito necessário. O artista, ele tem essa coisa muito da revolução. Ele é muito revolucionário. Ele quer difundir, ele quer que o mundo evolua, ele quer criar cultura, ele quer o tempo todo, sabe? Ele é urgente, assim, em mudar as coisas. E na igreja local você percebe que o tempo é outro, né? O tempo é outro. O tempo corre devagar na igreja local. As pessoas são pessoas, não são números. Então você tem que lidar com paciência, com amor, com fraternidade. Então, essa coisa do maluco que quer mudar o mundo, na igreja local isso muda muito. Você fica assim, meu irmão, eu vou mudar o mundo, mas eu preciso também contribuir aqui na igreja local. Entender que são seres humanos, tem o seu tempo para mudar, tem o seu tempo para entender. Isso te ajuda a trazer um equilíbrio, de fato, então, né? Sim. Essas 2 perspectivas que você busca caminhar. Sim. Ao mesmo tempo que as viagens me ajudam, né? Estou na igreja aqui que é muito diferente da minha. Eu falo, caramba, olha como o corpo de Cristo é diverso. A minha não é uma igreja... padrão, no sentido, as igrejas deveriam ser assim, mas igrejas de forma diferente da minha, elas acontecem muito bem. Entendi. Agora eu queria conversar contigo, a gente vai aprofundar um pouco a conversa sobre o que você falou a respeito do seu pastor te entender quanto a questões musicais suas. E aí isso abre uma perspectiva de uma forma mais ampla, que é o contexto de como as músicas hoje a gente são trabalhadas no contexto eclesiástico, né? Sim. E, por conceito, o canto congregacional. Uhum. E eu queria te ouvir quanto ao que você entende a esse conceito, como é que você abraça essa ideia do que é o canto congregacional e como ele deve abraçar a música, de fato. Primeiro tem... Essa ideia de canto congregacional, ela é interessante porque não é um termo que é bíblico, né? Não existe na Bíblia lá canto congregacional. E para esse termo também não tem conceito nem significado. É um termo nosso, é um termo do nosso tempo. E para esse termo a gente cria o que a gente quiser criar. Mas o que seria um canto congregacional? Nos moldes que a gente pensa, né? Bíblico. Seria um canto onde a igreja canta biblicamente, glorifica a Deus
edifica os seus, santifica as pessoas nesse processo, e ao mesmo tempo é um canto inteligente. Ensina a verdade, né? Ele ensina a verdade também de forma inteligente, bela e artística. Então, é muito comum você estar conversando com alguém sobre canto congregacional e essa pessoa fala assim, música congregacional é música que você transmite com facilidade. É uma música fácil. É uma música que a igreja canta e fácil de ser ouvida. E fácil de ser ouvida, é uma música fácil. Mas aí, o que é música fácil? Entendeu? O que é música fácil, minha gente? Pelo amor de Deus. A minha avó escutava Tim Maia. Escutava Djavan, escutava Gilberto Gil, minha mãe escutava Gilberto Gil. Como é que eu falo? O que é que eu digo que é música fácil para a igreja? As pessoas vão falar isso. Pense no senhorzinho, que vão ter dificuldade em cantar. Eles cantavam o Roberto Carlos, minha gente, esse senhorzinho. O que é música fácil para eles? O que é música difícil para eles? Claro que a música difícil existe, só que ela não é tão grande quanto o volume de música difícil não é tão grande quanto a gente coloca, não. Qualquer outra música que tiver um ritmo diferentezinho um pouquinho, a galera já costuma limar porque fala que é difícil para a igreja cantar. Então, primeiro, segundo a Bíblia, Salmo 47, versículo 7. E esse versículo é maravilhoso porque tem 2,7 e já mostra o tamanho da perfeição que ele é. Ele diz que temos que louvar a Deus com inteligência e beleza. Em outras versões vai dizer com harmonia e arte. Em outras versões vai dizer com um canto harmoniosamente artístico. Então, eu vou até ler para vocês aqui. Para João Calvino, né, citando um nome aí, um nome forte para nossa conversa. Essa questão que você citou da igreja buscar essa facilidade, acaba que sendo um pouco perigoso. Porque ela abre a brecha justamente para trazer uma identidade fácil, uma música fácil, com a melodia fácil, e acaba que a igreja cria algo que seja extremamente fácil. Mas foi exatamente esse o conceito que ele reprovou, né? A ideia de que não existe de maneira assim que a gente consiga apalpar essa ideia de que isso aqui é fácil, isso aqui não é. Até porque são diversas cabeças pensantes. Exato. Na igreja. Principalmente se a gente não tenta, né? Antes de colocar a música, já fala assim, essa música é difícil, tira. Nem tenta colocar a música no louvor. Eu creio que não seria por dificuldade harmônica, mas talvez no conceito de congregacional, a facilidade deveria estar no entendimento do que está escrito. Sim. Talvez no todo, as pessoas da igreja, né? Nós, aqui a gente prefira o canto congregacional, a gente entenda o canto congregacional como uma música que a igreja consegue entender como um todo a mensagem da música, a mensagem central daquela música. Aí entra exatamente o que ele está falando. Que a gente se preocupa demais com essa música fácil, a gente corre o risco de não cair na música simples, mas na música simplória. A música ela não é fácil, ela é fraca, ela é rasa, ela é ruim. Repetitiva. Entendeu? Ela é repetitiva, ela é pobre, teologicamente. Logo, meu irmão. Não, mas a questão do worship... Você falou. Falou. A questão do worship não é só a questão harmônica, mas a letra. Que é justamente o ponto mais interessante e intrínseco de se conversar. É a letra. Não é a melodia então em si. É uma pobreza melódica, né? A música da igreja, não estou falando do estilo worship, mas a música da igreja acaba ficando uma música de pobreza teológica, pobreza melódica, pobreza harmônica, porque caímos na inutilidade da facilidade. Isso, criou esse senso de facilidade. O resultado disso é isso. Exatamente. Então, é complicado porque você chega na igreja e você vê a música que ela é simplesmente destituída de beleza, de capricho, de criatividade. Aí você vai no mundão e você escuta as músicas assim, altamente elaboradas, e você fala assim, meu Deus, por que a música que é beleza, e a beleza vem de Deus, e a beleza não está na igreja, mas está no mundo afora? Ô João, e talvez a gente conseguisse, se a gente fosse batendo de porta em porta, de igreja, a gente ia ter um quantitativo de quantos músicos maravilhosos que aquela igreja teve e que foram embora da igreja justamente porque não achou na igreja um ambiente musical agradável para ele. Sim. Quanto artista. Porque isso atesta muito. A arte, ela comunica muito. Então, se você chega na igreja que a igreja é escassa de beleza, ela vai dizer muito sobre as pessoas dali. Porque a arte também, ela exercita o afeto das pessoas. Né? Então, se você ouvir uma música assim, afetuosa, você fica uma pessoa mais branda, você fica uma pessoa mais amorosa, você fica uma pessoa mais acolhedora. Constrangida, humilde. A arte tem esse poder também. Né? Ele é um poder que é intelectual, ele é mental, ele é cognitivo, mas ele também transforma o coração. Então, é complicado falar sobre isso sem citar o Salmo 47, por exemplo.
A música na igreja, ela deve ser harmoniosamente artística e deve ser inteligente. As pessoas precisam pensar. Nem sempre as pessoas vão entender de cara a música, mas até isso é importante, porque a gente é muito urgente, né? Muito urgente. A nossa sociedade pós-industrial é muito de produtividade, de criar sempre, de facilidade, de você tirar o dedo aqui, já achei a informação que eu queria, finalizei e foi. A arte ela não tem esse processo. A espiritualidade não deveria caber nesse processo. A espiritualidade é uma coisa que demora tempo, é uma coisa que demanda silêncio, você precisa parar. Não é esse frenesi do TikTok de você cortar até o tempo de respiro. O devocional ele precisa do tempo de respiro, ele precisa que você fique aqui consternado, que você dê o seu tempo para respirar, para seu coração se acalmar, para a poeira baixar, para você poder ouvir a voz de Deus. Você precisa desse tempo de respiro. Então, quando você perde esse tempo de respiro da arte, você se torna uma pessoa cada vez mais seca em todos os aspectos. Então, a música no culto, quando a música ela é um pouco mais difícil de ser entendida, eu gosto também, mano. Eu gosto mesmo. Quando os irmãos falam assim, demora um tempo, fica travado naquela frase, fala assim, essa frase aí, e começa a franzir a testa, a arte, ela lhe força a parar e franzir a testa no meio do culto e fala assim, essa frase aí. Desperta o bereiano que existe na gente, né? E você fica aqui exercitando a cabeça aqui com essa frase. Aí quando você chega no final assim, dessa maratona, fala, meu Deus, o evangelho é lindo demais. Meu Deus, o evangelho é belo demais. Então, a gente não pode reduzir a arte à funcionalidade. A arte não é meramente funcional, a arte é contemplativa. Deus não é meramente funcional, ele é contemplativo. Então, se eu chego na igreja e vou cantar música e eu corto os respiros da música, eu corto o momento de calar a boca e ficar assim, meu Deus, essa frase aqui, sabe? Você perde a contemplação, você fica na funcionalidade. Até porque musicalmente, eu sou músico também, musicalmente a gente sabe que o silêncio é parte da música. O silêncio é música. É intervalo musical. Exatamente. Também. Então o silêncio faz parte. E pra gente, o silêncio reflexivo, ele faz muita parte, né? Que causa sofrimento. Sim. E talvez seja por isso que a gente foge tanto. Isso. Porque a gente é apressado, Eu fui ouvir um disco Marco, esses dias. Não, tá massa. Valeu. Daqui a pouco eu troco, se precisar. Você tá no tamanho de Marco aí. Esses dias, vai só descer na cadeira, né? Vai descendo. Se falar Marco de novo, já ele aparece. Já ele aparece. Meu irmão, eu fui ouvir esses dias um disco do Bob Marley. E aí eu vi um disco assim, e tinha um momento de interlúdio que demorava muito até ele começar a cantar. Demorava muito, eu ficava assim, meu irmão, vai começar a cantar não? Bora, quero escutar a música, E aí daqui a pouco eu falei, véi, pausa também é música. Silêncio também é música. Aí eu parei. Daquele tempo de introdução gigantesca, eu fiquei assim, pensei tanta coisa, que eu falei, meu irmão, é isso que ele quer fazer comigo. Ele quer me matar na unha. Ele quer que eu pare para ouvir essa música, então eu vou parar. Aí fiquei aqui esperando a música começou, no meio da música tinha pausas também. É isso, cara. Contemplação é isso. Contemplação não é pressa, não. Falar com Deus não é pressa. Não é você cronometrar 1 hora para você ir falar com Deus. Não é você pensar assim, eu vou ler todos os dias 5 capítulos, porque às vezes tem um versículo que lhe prende e você fala assim, desculpa, versículo, eu não posso ficar preso a você, que eu tenho mais 4 capítulos para terminar. Entendeu? Porque você está nessa coisa da produtividade, de acabar a Bíblia em 1 ano, de acabar a Bíblia em 3 meses. Você quer ser produtivo, você quer finalizar a Bíblia. E você não quer ter o tempo de qualidade com Deus. Se ele mandou parar no versículo, meu irmão, pode ser o primeiro, eu paro. E ficar 1 hora nele, mastigando aquele versículo, contemplando. Espiritualidade é contemplação. Sim. Arte é contemplação. Como é que essas duas coisas estão fora da igreja? Como é que a gente está produtivo na igreja? Eu faço engenharia agronômica, né, na Federal, e eu acho que acabei pensando aqui justamente na questão de uma árvore. Você ser frutífero e produtivo são coisas diferentes. Sim. Produtividade você tem que induzir a planta a ser. A frutividade ela dá no tempo certo. Sim. Ela é frutífera no seu tempo, né? Então a gente precisa aprender a distinguir essas coisas, a ser frutífero e dar os frutos no tempo devido, descansar Sim. até esse tempo chegar. E não tentar induzir ao máximo, Uhum. Causar um cansaço para conseguir um resultado. Sim. Que quando chega, se vai de forma tão rápida, né? Pois é. A gente escuta cada vez mais reclamação por parte da nossa geração, né? A vida passa rápido demais, a vida passa ligeiro. A vida passa no tempo que ela tem que passar. Ela não muda nada. Se você cronometrar aqui, 1 segundo, ela tem um tempo de 1 segundo. A questão é que a gente está dentro de um carro, em velocidade rápida, em velocidade muito alta, vendo as árvores passando e falando, olha como as árvores passam ligeiro. Elas estão paradas, parceiro. A vida não passa rápido, não. A gente que passa correndo e vê a vida como um vulto. Tem um gatilho que eu trouxe para a minha vida, né? Em momentos de ansiedade. Obviamente, quando a gente
A ciência comprova isso. Quando a gente está conectado com a natureza, quando a gente está num ambiente assim, né? A gente naturalmente equilibra nossos níveis de estresse e tudo mais. Tem uma coisa que eu faço bastante, assim, quando eu tô ansioso. Eu vou na varanda de casa e eu olho para a natureza e eu falo algo para mim mesmo, que é a bagunça tá do lado de dentro. Tipo, como se tudo externo a mim estivesse em paz. O passarinho continua cantando, a árvore continua derrubando suas folhinhas, a lagartixa fica brigando com o pardal que desce no chão, continua a mesma coisa. Só que aqui dentro tá bagunçado. Então o problema não tá do lado de fora, o problema tá em mim. O problema tá em mim que não consegui parar. E aí, aos poucos, isso vai se equilibrando, né? Eu sou um cara que sou, assim, frenético, trabalho com internet, trabalho com celular. Então, para mim é muito difícil. E foram diversas as vezes que meu desejo foi, tipo assim, cara, eu vou procurar outra profissão, vou procurar outra coisa pra fazer. Porque eu quero estar em silêncio. Eu quero passar mais tempo nesse lugar em que eu tô em paz. Simplesmente porque eu não tô pensando nada, eu não tô... ou então eu tô fixo em um local só, em um versículo só. Esse ambiente é muito gostoso pra gente. Eu acho que é tão bom porque difere muito da nossa realidade, né, cotidiana. Eu acho isso, assim, maravilhoso, cara. Essa conexão que a gente cria, até com nós mesmos, assim, de olhar um pouco mais pra dentro, de ficar ali e pensando e tentando entender o que a gente tá sentindo. A arte nos leva a fazer muito isso. Eu falei que eu sou músico também. Minha história com a música partiu disso. Né? Eu tive várias crises de ansiedade. E assim como você, eu insisti muito para os meus pais, me deu um violão. Me deu um violão. E eu tive o primeiro violão, e aquele violão, ele foi o meu Rivotril, ele foi meu remédio tarja preta, que eu passei meses e meses só desenvolvendo a musicalidade, tocando, às vezes nada com nada, pegando a música de Djavan, por sinal, é meu músico, assim, é o cantor que eu mais admiro, o músico que eu mais admiro, né, Djavan. Eu sou apaixonado pelas músicas dele. Justamente assim, porque aquilo me conectava a algo que talvez eu tinha perdido, que era essa essência de manter-me calmo, manter-me pleno, concentrado em algo. E a música tem esse poder de nos trazer concentração, né? Até na hora do devocional, botar uma música de fundo, um piano, alguma coisa assim, isso nos traz para um local de concentração. Acredito que há sempre paz lá fora, né? Acho que a nossa confusão interna que cria a guerra que a gente vê. O mundo sempre há paz, sempre tá belo. Talvez a gente tá traduzindo isso para musicalidade cristã hoje, nos dias de hoje, né? Trazendo aí o gancho dos ritmos, das harmonias que a gente tanto às vezes combate, né? Eu não sou combativo com o worship, até curto, mas eu percebo que às vezes tem uma certa... Vou usar esse termo, é um pouco pesado, mas uma certa esquizofrenia na nossa musicalidade. É um prato de ataque, sobe a música e para. E 5 segundos depois quebra tudo de novo. E eu comecei a cansar disso. Eu, logo que converti, passei por diversas experiências dessas, de estar num ambiente desse. De muita música, de pá e prato e quebra, e a música sobe e repete o refrão. E isso me cansou. É tanto que hoje eu não ouço mais, cara. Se você for pegar meu telefone, você vai ver rap, que aí eu gosto muito de César MC, eu sei que da Guia gosta muito de César. César, assim, ele conquistou meu coração. As músicas dele me fazem passar dias, horas, momentos, assim, só, meu Deus, como esse cara tirou isso? Da onde ele tirou isso? E se você for pegar meu celular, você vai ver isso. Você vai ver rap, você vai ver forró, você vai ver, sei lá... Djavan, você vai ver isso, é o que você vai ver, você não vai ver música... Jorge Oliver. Que é um bom, é um sim. É uma Coisa nova. Eu amo ouvir aquilo ali muito dormindo, bom. cara. Para, tu tá falando do worship, né? E eu tô pensando aqui, eu tenho um problema com o worship também. Porque qual é o problema? A gente teve esse mesmo problema na Idade Média. O mesmíssimo problema. Se a gente quiser olhar para a história, a gente vai ver quem está caindo agora. Na Idade Média, a gente tinha uma arte que era exclusiva. Né? Até contei sobre isso contigo ontem. Sim. A gente tinha uma arte que era exclusivamente religiosa. Então, quem é que tinha o poder sobre a arte para financiar e para pagar os artistas para fazer arte? A Igreja Católica. A última grande instituição que tinha esse poder de influência e recurso financeiro. Então, as pinturas eram exclusivamente religiosas.
as esculturas e as arquiteturas, exclusivamente religiosas. Isso no período românico, bizantino e no período gótico. No período gótico, a gente vê que já tinha vitrais, as igrejas não eram mais agora amplas, não eram grandes em amplitude, mas em verticalidade, né? Em verticalidade elas eram gigantes. E isso dizia alguma coisa. Isso comunicava ao povo, que chegava embaixo, olhava para cima e falava: meu irmão, Deus é inalcançável, Deus é gigante. A gente não tem como chegar perto desse Deus. E aí você entra dentro da igreja, a arte toda apontava para episódios bíblicos e religiosos. E aí você ia cantar a música no momento do culto. A música, ela era o canto orchão, o canto gregoriano, criado pelo Gregório Magno. Foi a célula musical criada para ser cantada dentro da igreja. Então a música da igreja era diferente da música do mundo. A arte da igreja era puramente religiosa. Não tinha nada do mundo. Então você ia para a igreja, você sentia um peixe fora d'água, porque nada lhe representava, nada lhe gerava identificação. Pelo contrário, tudo dizia que você estava no lugar onde você não devia estar. A arte não falava sobre você. A música não tinha proximidade com a sua vida comum. Então quando você voltava para a sua vida comum, você falava: meu irmão, Deus não está aqui. Porque Deus só acaba naquela arte que está lá no templo. Ele só acaba naquela música que está lá no templo. Eu só consigo adorar a Deus se tiver vitrais, como tem lá no templo. E eu só consigo adorar a Deus se for num lugar gigantesco e ornamentado como é o templo. Então isso cria um simbolismo. Eu não consigo mais adorar a Deus sem essas coisas aqui, que são exclusivamente religiosas. Acontece a Reforma Protestante, os reformadores começam a bater de frente com isso, e Calvino, ele entende que isso era venenoso para a igreja. Isso era corrosivo. Que as pessoas só conseguiriam adorar se vissem a imagem. As pessoas só conseguiriam adorar se cantasse canto-chão. E ele fala que toda religião que depende de qualquer coisa para alcançar Deus é uma religião inferior. O cristianismo é uma religião elevada porque ela precisa tão somente do Filho de Deus como intermediador entre Deus e os homens. Então, se você não precisa de Cristo, mas precisa de uma música específica, como a igreja brasileira tem precisado, ou de uma cor de parede específica, ou de uma iluminação específica, você tem vários deuses. E a sua religião é uma religião inferior. Tudo isso aqui é símbolo. Eu só consigo alcançar Deus, eu só consigo orar na minha casa, eu só consigo encontrar Deus se eu colocar um worship de 10 minutos para ouvir. Porque senão eu não entro no mantra. Eu não consigo a êxtase. Entendeu? Então, com base nisso, você acha que a música cristã ela é prejudicial para você? Se você está ouvindo ela como um símbolo de só consigo alcançar Deus através disso? É. Obviamente ela é. Então, qual é a solução de Calvino nisso tudo? Primeiro, cria um templo onde não tem toda essa parafernália, essas gárgulas, vitrais, esculturas. Não, o templo ele é liso. A beleza do templo são as pessoas que estão entrando nele. A beleza de Deus, a beleza do templo é Deus espelhado nas pessoas. Ele chega para o seu líder de louvor, Luiz alguma coisa, e fala assim: eu quero que você vá, sabe aonde? Você vá lá nos bares, eu quero que você vá lá nos becos e vielas, escute o que é que eles estão escutando de música lá, o que é que eles estão cantando, quero que você traga para a nossa igreja, porque isso é beleza, e beleza vem de Deus. Eu quero que você resgate a beleza que está em mãos erradas, quero que você batize e devolva para o mundo ainda mais belo. A gente não vai mais ficar longe do mundo. A nossa música não vai mais nos separar do mundo. A nossa arte não vai nos separar do mundo. A nossa arte vai nos aproximar do mundo. Porque a Idade Média foi terrível. Porque a igreja simplesmente se trancou dentro do saleiro. O mundo estava apodrecendo. Quando fala lá que nós somos sal e luz do mundo, é no sentido histórico daquela época. O sal ele conservava a carne. O que Cristo está dizendo aqui é que o mundo ele é uma carne que está em processo de apodrecimento. Se os cristãos não fizerem o trabalho de sal, ele vai apodrecer, e vai apodrecer mais rápido. Ele vai apodrecer, isso é fato. Se o cristão que é sal for para o mundo, ele vai apodrecer numa velocidade bem menor. Então, o Calvino ele faz isso para o seu líder de louvor. Fala: vá lá, pegue a música do mundo, traga para aqui, a gente vai devolver para o mundo mais belo, porque é beleza, e beleza vem de Deus. E assim, a igreja começou de novo a se aproximar do mundo. O mundo começou a ser influenciado pela arte da igreja. Qual foi a primeira pintura que foi feita? O primeiro estilo de pintura que foi feito depois do período gótico ali? A pintura da vida. As pessoas foram pintar a paisagem, foram pintar o ser humano lavando roupa no riacho. Porque isso representava a vida. E isso, para quem passava e via a arte pintada assim: meu Deus, é minha mãe ali lavando a louça naquela arte. Sabe o que significa? Que a beleza está na vida. E se a beleza está na vida, Deus está na vida. Porque a beleza vem de Deus. A beleza do ordinário, né? Meu irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus.
Então, quem passava na rua e via finalmente ali a sua pintura, falava assim, então quer dizer que eu não preciso daqueles tantos símbolos para chegar a Deus? Quer dizer que aqui onde eu estou agora, enquanto eu lavo minha louça, enquanto eu faço uma coisa, a beleza está aqui nesse momento. E se a beleza está aqui, Deus está aqui. Eu não preciso de mais nada. Posso fechar o olho agora e falar com esse Deus. Porque ele está aqui. Ele se faz presente. Então, o meu problema com o chip, só para finalizar, é esse. O meu problema é esse. Ele está se tornando um símbolo para a igreja. A igreja depende desse símbolo para adorar a Deus. Se eu colocar um Bossa Nova na igreja, ninguém vai adorar. Um homem de Deus que eu conheço, ele fala que se a gente pudesse comparar o profeta com alguém, um profeta com alguém, a gente compararia o profeta com um artista. Porque o artista ele tem essa capacidade de enxergar o que o mundo lá fora está fazendo. Ele tem, o profeta tem essa capacidade de enxergar além, de enxergar algo que ninguém está vendo. Uhum. De enxergar Deus em coisas que ninguém está vendo. O profeta é aquele que vê uma multidão de anjos e pede, Deus, abre os olhos. Sim. Então, assim, esse homem de Deus fala isso. Eu não vou dizer quem é, porque talvez polemize, mas ele fala isso. E ele diz que a figura que mais se aproxima do profeta nos dias de hoje talvez fosse o artista. Justamente porque o artista ele tem essa capacidade de enxergar essa sensibilidade, mundo, né? De sensibilidade, de enxergar o mundo lá fora e tudo mais. Esse mesmo homem de Deus, ele fala Renato Russo. Cara, o que é que Renato Russo não escreveu de coisas lindas, tá ligado? Uhum. Quem acredita sempre alcança. E outras coisas, assim, maravilhosas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uhum. Entendeu? É um cara que enxergou além. Sim. E que o que lhe faltou foi os olhos da fé. Foi ter sido encontrado por Cristo. Uhum. Não sabemos se até o último suspiro de vida ele foi encontrado por Cristo, mas é o que eu quero trazer é isso. Talvez a gente expulsou, né, os artistas do nosso meio. Por isso que figuras como César me cativam tanto. Uhum. Porque é um cara que ele faz questão de dizer aos quatro ventos em que ele não está dentro de uma igreja de quatro paredes apenas. Sim. Ele, semana passada, teve a BDA 8 anos, Batalha da Aldeia 8 anos. É o maior evento de batalha de rima depois do Campeonato Nacional. César, ele pisou o pé lá. Na hora que o cameraman viu, jogou ele no telão, o lugar foi abaixo. Todo mundo, César, César. Caramba. E ali eu me arrepiei, cara. Deu vontade de chorar na hora. Que eu fiquei... Ele é crente, pô. Ele é cristão, irmão. E todo mundo ali sabe. Que ele sempre fez questão de falar. Todas as músicas dele têm um traço de Cristo. Não só as músicas, mas também a camisa que ele usou no Campeonato Nacional. Jesus salva. Jesus salva. Então, que ele ganhou sem falar um palavrão. Caramba, mano, assim, é algo que me fascina. Quando ele chegou lá, a galera gritando, eu mandei pra esse aqui na mesma hora, que a gente gosta, né, das batalhas e tal. Eu mandei pra ele, assim, eu fiquei arrepiado, assim, extasiado. Fiquei, mano, é isso aí, é isso aí. É esse cara aí que tá fazendo diferença. Né? Como é? É ser esse sal. Exatamente. É contagiar do jeito que esse cara faz. Ele vai pra uma batalha e todo mundo diz, esse aí é um dos maiores do nosso meio. E ele é crente, pô. É isso aí. Ele é cristão, irmão. Eu encho a boca pra falar de César. Eu mando no grupo da igreja. Ele lançou uma música nova, eu mando. Eu falo, vamos ouvir, vocês têm que ouvir César. Não, o cristão, ele não deveria só participar da cultura, ele deveria influenciar a cultura, né? E o César faz isso brilhantemente. Brilhantemente. É muito massa mesmo. As músicas, meu Deus. Algo que você falou sobre a questão do sal, e lendo Martin Lloyd Jones, ele vai trazer bem no Sermão do Monte sobre isso, né? E aí a gente tem um primeiro ponto, que é Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ponto. Então há uma diferença entre o cristão e o que não é. Porém o sal, ele só serve e tem a sua funcionalidade quando está na carne. Quando está envolvido na sociedade. Quando é aprovado. Quando ele é aprovado. E aí ele cria essa função. Se ele é sal no sal, ele não tem sua função. Ele salga quando ele está na carne, quando ele está influenciando e conservando-a. Ou seja, a gente fala, como igreja, quando o mundo cria algo que nós achamos errado, o mundo, pelo mundo, ele vai criar isso. Ele é isso. Ele vai se putrefar. Ele vai apodrecer. O que é que a gente precisa fazer? Conservar essa identidade cristã lá fora. Não só dentro do sal. Então, se há uma arte que nos
que nos prejudica quanto a nosso conceito de beleza ao olhar, então vamos trazer algo que eles olhem e achem belo também ao nosso olhar, Sim, sim. mas lá para fora. A arte, ela aproxima as pessoas, né? Não Exatamente. deveria criar uma divisão, como o Cantor Chão fez, como o Chico está conseguindo fazer. Então, Cristo fazia muito isso. Quando ele falava na linguagem do povo, era para aproximar. Ele era altamente capacitado para falar num nível elitizado que só ele entenderia. Mas ele usou a arte para aproximar o povo que não entenderia a verdade, a mensagem do Evangelho. Então ele não falou na linguagem dele, ele não criou um ritmo para falar, ele não criou uma forma de falar, ele não falou das coisas do céu como quem teve lá e ninguém teve, e ele falou de forma literal. Ele aproximou, entendeu? Ele aproximou a verdade das pessoas. A arte faz isso, ela aproxima. Então, se a gente tem que fazer uma coisa na arte na igreja, no canto congregacional, é visando aproximar de novo. Deus tem que estar no mundo. Eu não sei se você conhece Amém Júnior, conhece? Conheço. Cara, é uma das minhas bandas favoritas, assim. E isso sempre me fascinou. Esse lance de que eles cumpriram essa função de salgar. Eu vi eles em diversos lugares onde só iam bandas do circuito ali, né? Bandas de rock, pá, daquele lugar ali. E eles, como uma banda de cristãos que não cantavam necessariamente músicas que tinham como descrito o nome de Cristo ali e tal, eles estavam impactando nesses ambientes. Sim. Tem uma das músicas que fala, né? Quando a gente estiver mais perto do sol, é ele quem vai dizer para onde olhar e descobriremos o que ninguém nos contou, que a luz não cega. Ela diz quem eu sou. É uma das músicas deles. Eles cantam isso para as pessoas e as pessoas que estão lá fora, elas estão ouvindo isso, elas estão recebendo doses da mensagem de Cristo, mensagem do Evangelho, ainda que velada, mas está recebendo aquilo como beleza, como algo belo, como algo bem tocado, bem construído harmonicamente, e elas estão sendo impactadas de algum modo. De algum modo. E o Espírito Santo, que cumpre o seu papel de nos alcançar, ele cumpre o seu papel, independente de como seja essa mensagem. A forma como Deus me alcançou foi através de minha mãe, uma mulher de saia. Não foi de um pastor de terno, com o microfone na mão. Foi minha mãe, me perdoando por um erro que eu cometi. Ela me abraçou e disse, olha, você não precisa fazer mais isso, eu te perdoo e eu esqueço aqui. E ali o Evangelho me alcançou. Meses depois eu estava de joelho no quarto chorando, sem entender o que estava acontecendo. E então é isso. Assim, a gente cumpre a nossa função onde a gente está, né? E bandas como Amém Júnior, como César, eu creio que cumpriram muito bem. Sim. Né? Cumpriram muito bem. E essa arte aí que você fala que tem uma comunicação velada, é o que hoje a gente vai trazer de muito antigo. C.S. Lewis fazia isso. As Crônicas de Nárnia, né? O Senhor dos Anéis. Todas essas obras que permeiam dentro, e também na musicalidade, né? Bach. E todo mundo, essa galera fez com excelência, mas comunicando também para fora. Não era o alvo apenas o sal, mas a carne. Eles estavam salgando o mundo. Exatamente. Isso que você falou, né? Nosso entendimento é de que salgar o mundo é ir lá e pregar o evangelho explicitamente. Salgar o mundo é encher ele de virtude, encher ele de beleza. Quando a gente conseguir tornar a beleza algo desejável, a gente vai ter menos problema com a Anitta. Agora, se a gente não fizer nada, a Anitta vai continuar sendo quem é, cantando o que canta. E o mundo vai continuar adorando isso, amando isso. A gente precisa apontar para a beleza no mundo. E eu acho que a gente que se castrou, né? Assim, a gente cortou isso. Essa veia de conseguir enxergar lá fora o que há de belo, o que há de Deus ali. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo Harry Potter. Eu sou fascinado por Harry Potter. E o último, para mim, é o melhor. Tem um lance das Horcrux. Aí você vai ver, no latim, Horcrux significa sua cruz. Aí você já vai pegando as referências aqui. Aí você, da hora. Aí eu fui explicando isso pra minha mãe. No último filme de Harry Potter, minha mãe é uma senhora de 60 anos, pentecostalíssima, mas que enxerga o belo. Mas que tem paciência para enxergar as coisas e não simplesmente dizer, isso aí é do inimigo. Tem cor que ela é. Mas, enfim, ela terminou Harry Potter, olhou para mim e fez assim, é o Evangelho.
que ela olhou assim, pô, Que a massa. pedra da ressurreição, Aham. a frase que Dumbledore fala lá no céu, né? No céu, ele fala, Harry, não tenha pena dos que estão mortos, tenha pena daqueles que estão vivos, sobretudo daqueles que vivem sem amor. Aí na mesma hora, Harry pega a pedra da ressurreição que ele tinha guardado e ele ressurge. Aí Harry ele tem a varinha das varinhas. Dumbledore ressurge? Não, o próprio Harry. Ah, tá. Ele ressurge. Que era um spoiler aí que realmente tava pronto. Aí o Harry, ele ressurge, ele tem a varinha das varinhas, que antes era de Dumbledore. Só que na mão do maior bruxo que tinha ali, a varinha das varinhas seria infalível. Harry seria infalível. Só que a cena final, nem nos livros isso está. O ator fez isso no filme. Só que ali eu vi um toque de Deus naquilo, cara. Tipo assim, ele quebra a varinha, que daria a ele o poder sobre tudo, e joga fora. Ali eu vi Cristo dizendo, eu não tomo por usurpação ser igual ao Pai, e tô aqui com vocês. Eu vi aquilo ali. E eu falo pra todo mundo, tinha gente da minha igreja que nunca tinha assistido Harry Potter. Aí no último retiro que teve há um ano atrás, eu falei, pessoal, assiste Harry Potter. Aí a mesma pessoa esse ano chegou no retiro pra mim e falou, eu assisti Harry Potter, eu achei fantástico. Eu digo, aí, tá vendo, evangelizei. Porque assim, é coisa que eu fiz questão de não tirar da minha vida. Uhum. Eu ouvi de pessoas da igreja, não, mas pô, se você ouvir música desse jeito aqui, quanto mais a gente ouve, mais isso vai mudando nossos costumes e não sei o que lá e tal. E eu, cara, não é por aí. Isso gera culpa no nosso coração. Uhum. Ouvir Sim. de uma pessoa que a gente admira, de que aquilo que a gente tanto gosta e que a gente enxerga Deus ali, aquilo é maligno, entendeu? E torna Deus um Deus assim, um Deus minúsculo. Um Deus que não é capaz de tocar em quem ele quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser, através das diversas formas. Esse aqui, o João, esse carinha aqui, ele foi alcançado através de uma música de Racionais, cara. Que da hora. Olha aí. No quarto dele, ouvindo Racionais. Jesus chorou de Racionais? Vida Louca, parte 1, né? Ele ouvindo, foi constrangido pelo Espírito Santo e já é. E hoje é servo de Deus, filho de Deus. E assim Deus faz. É coisa que tu entende, né? Eu amo esse salmo, cara. Salmo 68, 18. Ele diz que Deus concebeu dons, inclusive entre os rebeldes, para que pudesse habitar entre eles. Nossa. Então, Deus deu dom para os caras racionais, pô. Deus deu dom para a mulher que escreveu o Harry Potter, tá ligado? E graça comum. É graça comum, é o que a gente chama de graça comum, exatamente. Eu trouxe aqui um trecho de uma música que cabe no que a gente tá falando sobre graça comum, né? Sobre ver a beleza. Porque às vezes a beleza tá no mundo e ela tá um pouco suja, ela tá um pouco ainda só, às vezes só empoeirada. Você precisa só limpar assim para você poder encontrar essa beleza, né? Ela não tá às vezes tão escrachada como a gente procura. E aí eu tinha uma grande ambição de escrever uma música para Tomé. Grande ambição, por causa de John MacArthur. Ele tem um livro chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Eu acho que esse é o título. E aí tem um momento que ele fala sobre Tomé. E ele diz que Tomé, ele não era o cara sem fé, como a gente acredita. Ele vai mostrar outras passagens em que Tomé toma a vez e fala, e ele vai chegar à conclusão de que Tomé não era o sem fé, ele era o pessimista. Ele era pessimista. Tem hora que Jesus fala assim, a gente vai descer para Jerusalém, é já quando ele vai morrer, né? Vamos descer para Jerusalém agora, e Tomé fala, e Tomé é o único que fala nessa hora, ele fala assim, tá, vamos, a gente aproveita e morre lá mesmo, não sei o quê. Sabe, ele é o cara que vai, a gente vai, Jesus, mas a gente vai morrer, né? Mas vamos morrer, fazer o quê? Não vai morrer, mas vamos. Né? Então ele é esse cara assim, pessimista, vamos morrer, vamos embora. E aí tem outro momento que ele fala também, eu não vou lembrar agora, mas todas as vezes que ele falava assim, era de um tom pessimista, de um tom melancólico. Isso faz muito sentido quando você pensa que no momento em que Jesus morre e os discípulos se juntam, ele não está lá. Porque é próprio do melancólico se isolar, quando uma coisa lhe machuca muito. Ele sai, ele não está lá. Quando Jesus aparece para todo mundo, ele não está lá. E aí Jesus aparece para eles, depois aparece para Tomé, e aí ele fala para Tomé, né, bem-aventurado que não viu, mas que creu. Não é um sermão que ele está dando para Tomé, mas nos discípulos todos que estavam ali, porque eles também não acreditaram quando as mulheres falaram que viram Jesus. Então não é falar direcionado para Tomé, ele aproveita Tomé para falar para todo mundo que não teve fé, porque não viu. Todo mundo precisou ver Jesus entrando na sala para poder dizer que era real. Então eu achei isso incrível, cara. Essa jogada assim do Tomé do sem fé pro pessimista, pro melancólico, me identifiquei demais
demais. Ele é o cara que aparenta ser o inseguro do rolê, né? E aí eu fiquei, cara, eu preciso fazer uma música sobre isso. Preciso fazer. Acho que 6 anos já que eu tento fazer e não consigo. Aí descobri que já tinha uma música. Aí eu descobri que tinha uma música. O céu liberou antes. Aí eu descobri que tinha uma música. Porque pra mim a história é tão chocante, essa coisa do Tomé, é tão impactante, e eu me identifiquei tanto com ele, que eu sou melancólico, eu sou pessimista pra caramba, então eu me identifiquei tanto com ele que eu falei, preciso fazer uma música sobre isso. Mas como farei para que chegue no patamar da história que é? Nunca consegui. Aí eu vi no Lenine, o disco Olho de Peixe, aí chegou nessa música aqui. Meu irmão, Lenine, ele pode não saber, mas ele escreveu a música do Tomé, parceiro. Ele escreveu a música do Tomé. A música se chama O Último Pôr do Sol. Meu amigo, fantástico. A música diz assim: a onda ainda quebra na praia, espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudades do que não foi, lembrando até do que não vivi, pensando em nós dois. No dia... Aí repete. Aí ele fala: eu lembro a concha em seu ouvido, trazendo o barulho do mar na areia. No dia em que você foi embora eu fiquei sozinho olhando o sol morrer, por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. No dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho, olhando o sol morrer, por entre as ruínas de Santa Cruz, lembrando nós dois. Aí vem essa estrofe aqui. Os edifícios abandonados, as estradas sem ninguém, óleo queimado, as vigas na areia, a lua nascendo por entre os fios dos teus cabelos, por entre os dedos da minha mão, passaram certezas e dúvidas, pois no dia em que você foi embora, eu fiquei sozinho no mundo sem ter ninguém. O último homem, no dia em que o sol morreu. Que forte. Desafio você cantar essa amanhã. Meu amigo, velho. Quando eu vi essa música, eu fiquei tão em paz, parceiro. Eu fiquei tão em paz que eu pensei assim, alguém cantou sobre Tomé. Ele foi o último homem ali, se sentia o último no dia em que o sol morreu. Ficava lembrando do que até do que não viveu, pensando neles dois. Cara, assim, é incrível quando você começa a perceber Deus no mundo assim, existindo, enquanto você também existe. Sabe, Deus está lá. Você chegar num canto e quando você chegar, falar assim, achando que você vai levar Deus, chega lá e fala, Deus já está aqui. Deus já está aqui. Irmão, o Gilberto Gil tem uma música que eu vou usar. A minha filha já ora comigo, a gente já faz oração o tempo inteiro. Do nada eu estou andando com ela assim, no final do sol, no final do dia, né, do pôr do sol. E eu falo, filha, há muito tempo atrás, na viração do dia, Deus vinha nesse horário, a viração do dia, para conversar com Adão. E eu acredito que ele vem até hoje, filha. Às vezes ele precisa de um esforço a mais para poder perceber. Mas ele está aqui. Vamos falar com ele? Ela junta as mãozinhas e começa a orar. Todo dia que eu saio com ela no pôr do sol, eu falo de novo essa história para ela. Falo nossa história. Eu quero que minha filha cresça sabendo que Deus está. E na viração do dia é o momento em que ele descia. Portanto, isso acontece até hoje. Eu quero que ela saiba disso. Eu quero que ela saiba disso. Mas vai chegar o dia que eu vou precisar falar com ela sobre oração. Eu vou ensinar ela sobre oração. E aí eu vou usar a música de Gilberto Gil para falar sobre isso. Essa música é maravilhosa, meu irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, essa música é muito boa. Cadê? Se eu Quando quiser você falou falar com sobre a Deus. questão de um mundo desconstruído, né? Eu lembrei automaticamente de uma frase de um filme, Até o Último Homem, quando ele está sendo julgado. E aí ele fala, nesse mundo que a todo custo tenta se destruir, por que eu não posso tentar, pelo menos, de alguma forma, reconstruí-lo, né? Então, é justamente a arte cristã é dessa forma. É um mundo que a todo custo está tentando ser destruído. Sim. Por que eu não posso trazer uma beleza a ele? Isso. Mano, tem um versículo, acho que é Romanos, que diz que o que de Deus se pode conhecer se revela na sua criação, mas a nossa insensatez não nos deixa ver. Então, o que é o crente insensato? É o crente que sai da sua casa para o mundo e ele está assim, focado em encontrar o Satanás. Você deve conhecer alguém que é assim, que ele olha para ali e fala assim, ó, o demônio ali, ó. Aquilo ali é do mundo, aquilo é do diabo, aquilo ali é do demônio, aquilo é do demônio, aquilo é do demônio, aquilo é do demônio. E parece que ele está focado em encontrar o diabo em tudo que é canto. E a gente tornou isso um zelo, né? Exato, a gente chama isso, exatamente. A gente chama isso de zelo. Olha como ele é fervoroso, ele sabe achar o demônio. E cabe lá embaixo do... Olha o cabo achando o demônio ali, ele é bom nisso. Irmão, o crente, ele não vai para o mundo procurando o diabo, não. Ele vai para o mundo procurando Deus. A insensatez não nos deixa ver. Nós não seremos crentes insensatos, nós seremos crentes sensatos, que a gente sai de casa procurando. Gente, ninguém sai. Em algum lugar aqui Deus está. A gente precisa achar. E a gente precisa mostrar para o mundo.
que antes da gente chegar aqui, ele já estava. O crente deve fazer isso, ele deve procurar Deus, assim. Ele deve estar focado nisso. Ele deve ser focado em reconhecer Deus. E só para ler essa antes música de nascer aqui, o mundo, a vida... Exatamente. Antes de nascer o mundo, já Quando estava. eu quiser falar com Deus, a música... Isso. Se eu quiser falar com Deus. Eu já ouvi na voz de Vanderly. Vanderly, maravilhoso também. Fantástico. Aí a música é o seguinte: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data. Que dia é hoje? Não me lembro. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão. Dos palácios, dos castelos suntuosos, do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada do que eu pensava encontrar. Se eu quiser ver a Deus, eu preciso me esvaziar. Preciso me esvaziar. Eu preciso comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que me submeter a isso. Eu tenho que me submeter à humilhação, à humildade, à modéstia, à simplicidade. Eu tenho que me esvaziar totalmente. Eu tenho que ir nessa estrada, me aventurar com coragem, que ao findar vai dar em nada. Nada do que eu achava que ia encontrar. Meu Deus. É isso. Cara, eu acho que a gente conversou bem com muita coisa. Permeamos, entramos em vários caminhos hoje aí. E foi uma bênção. O podcast ele tem uma relação aqui que a gente está fazendo justamente com o congresso que a gente vai tratar esse final de semana. E aí, a gente queria justamente sobre a questão do que espera, né? A ideia do spoiler. Seria um spoiler. A gente queria saber, né? Um pouquinho do que você tem para trazer amanhã, principalmente na palestra, né? A gente provavelmente já discutiu bastante do que você vai falar amanhã, do que você vai tratar amanhã. Se você puder discorrer um pouco mais sobre o que você vai trazer ali, sobre o que você vai propor ali para o pessoal. Eu acho que vai girar em torno disso, né? De salgar o mundo. Eu tenho assim, me esforçado muito para fazer as pessoas perceberem isso, né? Para não serem esse crente insensato que vai para o mundo atribuindo o que é de Deus a quem não é Deus. Então, eu acho que vai girar em torno disso, tá? Para a gente aprender a ver Deus no mundo. Acho que a vida fica mais bonita depois disso. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Posso ver? Pode ver. A gente colocou no grupo. Se o pessoal tivesse alguma pergunta, algo que pudesse ser selecionado para você responder, finalizando o podcast. Mas antes disso, você teria alguma mensagem, alguma recomendação para deixar para a galera hoje em dia, o que é que você tem feito? E você acha que seria um bom conselho a dar a quem estiver assistindo? Conselho? Assista do começo essa live. Isso. Assista do começo. Tem coisa que você não pega de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Assista do começo, que Deus vai falar com você de novo. Outro ponto, acompanhe o Coletivo Candeeiro. Né? Você tem que ouvir o Coletivo Candeeiro, parceiro. Você vai entender essa conversa inteira que, a princípio, é verbo se tornando carne no Coletivo Candeeiro. Vá lá e escute o Coletivo Candeeiro. E assista a live de novo, do começo. É isso. Tem pergunta? As perguntas que tem são exatamente coisas que a gente falou. A gente já falou. Sobre o processo criativo dele, né? Mas pronto. Tá Qual ótimo. seria seu processo criativo, né? Ao construir uma canção? Como é que você faz? Como é que você vai na praia? Vai ver o sol nascendo e se pondo. Vai vender miçanga. Só quando eu tô no Vai bloqueio vendo o muito sol grande. nascendo primeiro, né? Que nas bandas lá de vocês. João Pessoa, Nasce exatamente. primeiro. Sei lá, enfim. Rapaz, eu me isolo quando eu não preciso fazer música, eu me isolo Você vira mesmo. Tomé, vai. Eu viro Tomé. É isso. E se não entendeu, assista de novo. Ok. Exatamente. Foi uma honra. Foi uma honra. Foi Prazer. bem melhor do que o que eu imaginava. Prazer, conversa maravilhosa. Foi um bom. privilégio poder estar aqui, te ouvir dessa forma, na mesa, né? A mesa é esse símbolo aqui, a gente consegue quebrar paradigmas, tentar entrar um pouco mais no coração de um do outro.
e saber discorrer uma conversa de uma forma bem interessante. Então, é isso. Sigam a gente aí no YouTube. Quem puder continuar a tentar, pelo menos seguir a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Quer Isso falar aí. sobre o seu Instagram, alguma coisa? Meu Instagram, João Manô. Segue lá. De vez em quando eu posto algumas coisas também mais reflexivas. É um lugar onde eu gosto de desabafar bastante sobre muita coisa e pode acabar abençoando sua vida. Lá você vai encontrar 2 bebezinhas maravilhosas, que são minhas filhas, e elas roubam a cena sempre que aparece. Então é isso. É isso, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.